Fábio parou de digitar e olhou para Lucas com aquele meio sorriso. Vais ficar aí até amanhã ou só não tens para onde ir? A pergunta veio carregada de ironia, mas também de um calor que Lucas já tinha aprendido a reconhecer. Eram os dois últimos no escritório, como tantas outras noites. Do lado de fora, Lisboa já respirava o ar fresco da noite, mas ali dentro só se ouvia o som dos teclados e o zumbido baixo da ventilação. Lucas fechou o ficheiro no computador, empurrou a cadeira para trás e respondeu no mesmo tom. E tu? Qual é a tua desculpa? Fábio deu de ombros. Estou à espera que saias. Alguém tem de garantir que não acabas a dormir aqui. Aproximou-se, encostou-se à secretária de Lucas e, num gesto rápido, tocou-lhe no ombro. Foi um toque leve, mas suficiente para que o coração de Lucas acelerasse. Aquilo não era novo. Desde que tinham ficado até tarde a trabalhar juntos pela primeira vez, com caixas de pizza e café frio, havia um entendimento silencioso entre eles. Vem, vamos sair. Conheço um bar por perto com cerveja que sabe a cerveja, disse Fábio, já a ir buscar a mochila. No bar, sentaram-se numa mesa de canto. A conversa correu fácil, piadas sobre colegas, histórias de relações passadas, confissões que não se partilham com qualquer um. Lucas percebeu que gostava mais daqueles momentos do que queria admitir. E havia algo na forma como Fábio o olhava, não com pressa, mas como quem sabia que o tempo estava a seu favor. As semanas passaram, e a rotina tornou-se hábito. Trabalhar até tarde, sair juntos, partilhar pequenos pedaços de vida. Não era declarado, mas estava ali. Um toque numa mão para passar um copo, um empurrão leve com o ombro ao atravessarem a rua. Pequenos gestos que, para qualquer outro, seriam nada, mas que para eles diziam muito. Numa dessas noites, a chuva batia nas janelas do escritório. Fábio levantou-se, foi até Lucas e ficou mais perto do que o habitual. Preciso dizer-te uma coisa, disse, a voz mais baixa. Lucas engoliu em seco. Gosto de ti, Lucas. Não só como colega. E acho que tu também gostas de mim. Lucas sentiu o rosto aquecer. Sim, gosto. Fábio sorriu, inclinou-se devagar e encostou os lábios aos dele. Foi um beijo curto, sem pressa, mas carregado de significado. Quando se afastou, ficou a olhar para Lucas como quem marca território. Queria fazer isto há muito tempo. A partir daí, começaram a encontrar-se mais vezes fora de trabalho. No entanto, o jogo perigoso de permanecerem no escritório depois de todos saírem continuou. Parte pelo hábito, parte pela excitação de estarem num espaço onde ninguém imaginava o que se passava entre eles. Até que, numa noite, aconteceu. Tinham acabado de desligar os computadores e estavam a meio do corredor. Fábio puxou Lucas pelo braço e deu-lhe um beijo rápido, rindo-se baixinho. O som de passos ecoou antes que pudessem afastar-se. A porta abriu-se, e lá estava o Sr. Barbosa, o chefe, com a expressão carregada. Os olhos dele saltaram de um para o outro, avaliando. O que é que ainda fazem aqui? A voz não era alta, mas o tom cortava o ar. Lucas tentou responder, mas a garganta parecia seca. Oh, estava a acabar um relatório. E eu a ajudar, completou Fábio, forçando um sorriso. Barbosa olhou-os por mais um segundo que pareceu uma eternidade. Depois disse apenas, isto não é um ponto de encontro. Lucas, quero esse relatório na minha secretária amanhã cedo. Fábio, trata dos agendamentos da próxima semana. E saiu. A porta fechou-se. Lucas olhou para Fábio, o coração a disparar. Isto foi por um triz, sussurrou. Fábio respirou fundo, tentando passar segurança. Ele não vai dizer nada. Lucas não tinha tanta certeza. Na manhã seguinte, Lucas entrou no escritório com a sensação de que todos o olhavam. Não era verdade, mas o peso da noite anterior ainda lhe batia no peito. Fábio apareceu minutos depois, largou a mochila na cadeira e passou por ele, roçando de leve a mão no braço. Um toque rápido, escondido de todos, mas que fez Lucas respirar mais fundo. Está tudo bem, murmurou ao passar, sem sequer parar. O dia seguiu com a rotina de sempre, mas Lucas não conseguia deixar de vigiar Barbosa de canto de olho. O chefe estava igual. Resmungava sobre prazos, reclamava de pormenores, mas não parecia interessado no que tinha visto. Mesmo assim, Lucas sentia-se preso num fio esticado. Qualquer movimento em falso podia rebentar tudo. Ao final da tarde, Fábio aproximou-se da secretária dele com uma pasta na mão. Tenho de sair mais tarde. Queres ficar para me fazer companhia? Lucas hesitou, mas acabou por acenar. Não queria que o medo acabasse por afastá-los. Quando o escritório ficou vazio, Fábio largou os papéis, encostou-se à secretária de Lucas e cruzou os braços.
Não gosto de te ver assim. Parece que andas a evitar-me. Não estou a evitar-te, disse Lucas, mas sabia que não era bem verdade. Só não quero que aconteça outra vez. Fábio deu um passo à frente, apoiou as mãos no tampo da mesa, mais próximo. Lucas, a única coisa que aconteceu foi um beijo. Não fizemos nada de errado. E eu não vou passar semanas a fingir que tu não me interessas. Lucas desviou o olhar, mas sentiu a mão de Fábio tocar-lhe de leve no ombro. O toque ficou ali, firme, quase como uma âncora. Olha para mim. Lucas obedeceu e viu um sorriso pequeno, mas verdadeiro. Vamos sair daqui. Hoje sou eu que pago. Foram até à baixa, a um café escondido numa rua estreita. Sentaram-se perto da janela, enquanto a cidade passava lá fora. Fábio contou histórias da universidade, falou sobre como tinha sido difícil assumir-se para a família. Lucas escutava, às vezes deixando a mão dele roçar na sua, como se fosse sem querer. Mas não era. Sabes que eu não sou de ficar a meio caminho. Não sabes, disse Fábio, inclinando-se ligeiramente. E se esse caminho acabar mal? Então pelo menos tentamos. Não quero viver a fugir. De regresso ao metro, caminharam lado a lado, e Fábio acabou por entrelaçar os dedos nos de Lucas por um instante, antes de soltar. Não precisavam dizer nada. Aquele gesto dizia tudo. No dia seguinte, já no trabalho, aconteceu algo que Lucas não esperava. Barbosa chamou Fábio ao gabinete. Lucas viu, do outro lado da sala, e sentiu o estômago apertar. 15 minutos depois, Fábio saiu, passou pela secretária dele e, num murmúrio quase imperceptível, disse: Está tudo bem. Só mais tarde, quando se encontraram à porta do edifício, Lucas perguntou: O que foi aquilo? Ele perguntou se estava tudo em ordem com os agendamentos. Mais nada. Lucas, para de viver como se estivéssemos prestes a ser descobertos. Se fosse para dizer alguma coisa, já tinha dito. Lucas quis acreditar, mas havia uma parte dele que ainda não se libertava do receio. E, ao mesmo tempo, outra parte só queria voltar a sentir aquele toque no corredor, a mão no ombro, o sorriso cúmplice. Era isso que o mantinha ali, mesmo com o medo. Na sexta-feira, Lucas estava pronto para sair quando recebeu uma mensagem curta de Fábio. Hoje não posso. Falo depois. Sem explicações. Só isso. O estômago de Lucas apertou. Era raro Fábio cancelar algo, e quando acontecia, havia sempre uma razão que vinha logo a seguir. Mas dessa vez, silêncio. No fim de semana, nenhuma chamada. Nenhuma resposta às mensagens. Na segunda-feira, quando entrou no escritório, viu Fábio ao fundo, a falar com um colega. O olhar deles cruzou-se por um segundo, mas Fábio desviou rapidamente e continuou a conversa. Lucas esperou até ao fim do dia para o abordar. Quando todos já tinham saído, fechou o portátil e foi até à secretária dele. Podemos falar. Fábio suspirou, como se já esperasse aquilo. Não é boa altura, Lucas. Então quando é? Passaste 3 dias sem dizer nada. O que aconteceu? Fábio levantou-se, pegou na mochila. Olha, eu só pensei que talvez estivéssemos a forçar demasiado. Depois do que aconteceu com o Barbosa, não sei se é boa ideia continuar. Lucas ficou parado, sentindo a garganta seca. Tu é que disseste que não querias viver a fugir. E não quero. Mas também não quero perder o emprego. Preciso de pensar. Ele começou a afastar-se, mas Lucas agarrou-lhe o braço. Não com força, mas com urgência. Se precisares de pensar, pensa comigo, não sozinho. Fábio hesitou, olhou para a mão dele e depois para o rosto. Tenho medo de que isto acabe mal. Lucas soltou-o devagar. Ou também tenho. Mas desaparecer sem dizer nada, isso já é o princípio do fim. Fábio não respondeu. Deu um passo atrás e saiu. O som da porta a fechar ecoou mais do que devia. Nos dias seguintes, Lucas fez o possível para se manter ocupado. Evitava olhar na direção de Fábio, mas sentia a presença dele a cada movimento. Até que, numa tarde chuvosa, recebeu um e-mail curto do chefe, convocando para uma reunião no dia seguinte. Sem detalhes. Essa noite, Lucas mal dormiu. Pensava se Fábio tinha dito algo. Pensava se iam ser chamados os dois. No dia seguinte, entrou no gabinete de Barbosa com as mãos úmidas de nervosismo. Mas a conversa foi apenas sobre um projeto novo. Nada mais. Ao sair, cruzou-se com Fábio no corredor. Ele parou por um instante. Podemos falar depois? Perguntou, num tom mais brando. Lucas acenou, mas não disse nada. No final do dia, estavam os dois sozinhos no elevador. O silêncio era quase palpável. Fábio olhou para ele e disse baixo:
Desculpa por me afastar. Foi medo. Mas não deixei de sentir o mesmo. Lucas respirou fundo. Então prova. Porque não aguento jogar a meio termos. As portas abriram e os dois saíram. Ainda não estava resolvido. Mas havia ali uma decisão por fazer. E não ia poder ser adiada por muito mais tempo. Na manhã seguinte, Lucas entrou no escritório e encontrou um bilhete dobrado em cima do teclado. Preciso de te ver hoje. F. O coração acelerou. Não havia hora marcada. Não havia explicação. Mas só isso já era suficiente para o deixar inquieto. O dia arrastou-se até ao final. Quando os últimos colegas saíram, Fábio apareceu à porta da sala de Lucas. Vem comigo. Lucas seguiu pelos corredores silenciosos até à sala de reuniões, onde a luz estava meio apagada. Fábio fechou a porta atrás de si e encostou-se à parede. Passei a semana a pensar, começou, e percebi que estava a fazer contigo exatamente o que mais odeio: desaparecer quando tenho medo. Lucas cruzou os braços, mas manteve o olhar nele. E agora? Agora quero fazer isto direito. Se tiver de lidar com consequências, lido. Mas não vou fingir que tu não importas para mim. A tensão que vinha carregando nos últimos dias quebrou. Lucas deu um passo à frente. Isso não se diz, prova-se. Fábio aproximou-se até ficar a menos de um palmo. Provo quantas vezes for preciso. Tocou-lhe no braço, deslizando a mão até ao cotovelo, num gesto que não pedia pressa. Lucas sentiu a respiração dele, firme, e deixou-se ficar. Sabes que pode não ser fácil, disse Lucas, mais como aviso do que como dúvida. Não espero que seja fácil. Espero que seja nosso. Saíram juntos do prédio, e Fábio sugeriu dar uma volta pela beira do Tejo. A noite estava fresca e quase não havia gente. Caminharam lado a lado, até que Fábio parou e ficou a olhar a água. Quando disse à minha família que era gay, fiquei semanas sem falar com o meu pai. Achei que não ia aguentar, mas aguentei. E percebi que, se sobrevivi a isso, posso sobreviver a olhares no trabalho. Desde que tu estejas lá. Lucas não respondeu de imediato. Apenas passou o braço pelos ombros dele, puxando-o para mais perto. Ficaram assim por alguns minutos, sem pressa, ouvindo o som do rio. Quando regressaram, Fábio parou na entrada do metro. Queres vir à minha casa? Lucas hesitou por um segundo, mas acenou. Não precisavam dizer mais nada. Não era sobre pressa, mas sobre continuar juntos. No apartamento, sentaram-se no sofá, com duas canecas de chá. Fábio falou mais do que nunca, dos medos, dos planos, das vezes em que quase desistiu. Lucas ouviu, e a cada palavra sentia que a barreira entre eles ficava mais baixa. Antes de se despedirem, Fábio segurou-lhe o rosto com as duas mãos e disse: Se algum dia eu voltar a fugir, lembra-me disto. E puxa-me de volta. Lucas sorriu. Não vou precisar, porque desta vez vais ficar. Na segunda-feira, logo cedo, Lucas entrou no escritório esperando ver Fábio sentado como sempre, discreto. Mas dessa vez, quando passou pela secretária dele, Fábio ergueu os olhos e disse num tom natural, mas firme: Bom dia, Lucas. Nada de código, nada de olhar desviado. Apenas normalidade, como se não houvesse nada a esconder. Durante a manhã, cruzaram-se várias vezes. Antes, Lucas teria evitado contacto visual. Agora, trocavam sorrisos rápidos, daqueles que só eles entendiam. O receio ainda estava ali, mas já não controlava os passos. No final do dia, Barbosa aproximou-se das suas mesas. Lucas prendeu a respiração, mas o chefe limitou-se a entregar uma pasta. Preciso disto até sexta. E saiu. Fábio piscou o olho para Lucas, baixinho. Estás a ver? Ele não está nem aí. Começaram a sair juntos sem se preocupar tanto com quem via. Ainda não havia gestos demasiado óbvios no escritório, mas também já não havia aquele teatro frio. Uma vez, à hora de almoço, Fábio tocou-lhe no ombro enquanto passava por trás da cadeira, e Lucas percebeu que alguns colegas notaram, e ninguém comentou. Numa sexta-feira à tarde, decidiram ir beber algo junto ao cais do Sodré. Sentados numa esplanada, falaram sobre tudo, inclusive sobre o que queriam para o futuro. Se um dia decidir sair deste emprego, prometo que não é por minha causa, disse Fábio, meio a brincar, meio a sério. Se eu sair, vai ser porque quero mais tempo para estar contigo, respondeu Lucas, sorrindo. À medida que os meses passaram, aprenderam a lidar com o equilíbrio entre trabalho e relação. Nem sempre era simples. Havia dias em que o stress do escritório pesava mais, mas tinham criado algo sólido. Fábio já não desaparecia nos momentos de pressão, e Lucas, quando sentia o medo a voltar,
lembrava-se daquela noite à beira do Tejo. Numa noite quente de verão, sentados no mesmo banco onde tinham parado da primeira vez junto ao rio, Fábio falou. Sabes o que mudou para mim? Deixar de esperar o momento certo para viver. Porque o momento certo não existe. Existe é decidir ficar. Lucas apertou-lhe a mão. Então fica. Já fiquei. Ficaram em silêncio, mas era um silêncio cheio de coisas ditas, confiança, afeto, promessa. O rio corria devagar, e, pela primeira vez desde que tudo começou, Lucas percebeu que não estava apenas a viver dias bons. Estava a construir algo. E dessa vez, não havia necessidade de esconder.